A traição que abalou os bastidores. Saudações, torcida tricolor. Que emoção estar aqui com vocês neste momento tão intenso e cheio de expectativas. Hoje, trazemos uma notícia que vai sacudir os bastidores do Fluminense e deixar os corações tricolores em chamas. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, faça isso agora. E não esqueça de deixar seu like, porque essa história promete grandes reviravoltas. Agora, vamos ao que interessa, a bomba que explodiu nas redes sociais e nos grupos de WhatsApp da torcida. Caio Jorge, o atacante que fez sua carreira no Santos e era uma das joias do Cruzeiro, decidiu trocar a camisa celeste pela verde, branca e grenado fluminense. Isso mesmo! A negociação que parecia distante e cheia de especulações finalmente se concretizou, e as consequências disso podem ser profundas, tanto dentro de campo quanto fora dele. Só para você entender o peso dessa transferência, Caio Jorge não é um jogador qualquer. Ele é um atacante jovem, cheio de habilidade, que já mostrou seu valor em competições difíceis. Sua saída do Cruzeiro, um dos clubes mais tradicionais do Brasil, para o Fluminense, acende uma rivalidade histórica e provoca uma série de emoções nos dois lados. Para os torcedores tricolores, é uma grande vitória, uma confirmação de que o clube está investindo e buscando se fortalecer. Por outro lado, os cruzeirenses sentem a dor da perda, especialmente pela forma como a negociação se desenrolou. Mas como ocorreu essa transferência? O que levou Caio Jorge a fazer tal escolha? A verdade é que o ambiente no Cruzeiro estava tumultuado, com problemas financeiros e uma pressão crescente sobre o elenco. Caio, que sempre foi visto como uma das principais promessas do clube, se viu em uma situação delicada. Em meio a rumores e especulações sobre seu futuro, o Fluminense apresentou uma proposta irresistível, tanto financeiramente quanto em termos de projeto esportivo. A diretoria tricolor tem se mostrado ambiciosa, e essa contratação é um sinal claro de que o clube quer voltar a ser protagonista no cenário nacional. E é essa ambição que acaba gerando uma esperança renovada na torcida, que há tempos espera por um time competitivo e capaz de lutar por títulos. Enquanto isso, o Cruzeiro, que já enfrentava desafios financeiros, agora perde uma de suas principais promessas. A pressão aumenta sobre a diretoria e a comissão técnica, que precisam justificar essa perda e encontrar formas de reagir rapidamente. Essa situação cria um drama no futebol brasileiro, onde as rivalidades são intensas e as emoções estão sempre à flor da pele. A chegada de Caio Jorge ao Fluminense não é apenas uma questão tática, mas também emocional. A torcida tricolor está em festa, e a energia nas redes sociais está eletrizante. Muitos torcedores já projetam como será a formação da equipe com a nova estrela, e as comparações com outros grandes jogadores da história do clube começam a surgir. Como será a adaptação do jogador? Será que ele conseguirá brilhar como se espera? Essas são perguntas que rondam a cabeça dos torcedores. E as reações não param por aí. A rivalidade entre o Fluminense e o Cruzeiro é uma das mais pulsantes do futebol brasileiro, e essa transferência só vem acirrar ainda mais os ânimos. Os cruzeirenses se sentem traídos, enquanto os tricolores celebram essa traição como uma vitória. As redes sociais estão fervendo, e os comentários sobre essa negociação estão a mil. Afinal, como isso impactará a dinâmica entre os clubes? Como as torcidas reagirão nos próximos embates? Neste primeiro capítulo, estabelecemos o tom para o que vem pela frente. A paixão do futebol, os dramas das transferências e as emoções das rivalidades são elementos que tornam esse esporte tão fascinante. Fiquem ligados, porque a cada novo dia, novos capítulos dessa história vão se desenrolar, e nós estaremos aqui para contar tudo para vocês. Agora, quero ouvir de vocês. O que acham dessa traição de Caio Jorge? Deixem suas opiniões nos comentários. Como a chegada de Caio Jorge pode transformar o Fluminense? Contempla, torcedor tricolor, a possibilidade de ver Caio Jorge vestindo a gloriosa camisa do Fluminense. A expectativa é imensa, e as especulações sobre como a chegada deste jovem atacante pode mudar o panorama da equipe são palpáveis. Vamos explorar juntos o que a contratação de Caio Jorge pode significar em termos táticos e técnicos para o Fluminense. Primeiramente, é importante analisar as características do jogador.
Caio Jorge é um atacante versátil, que se destaca por sua velocidade e habilidade com a bola nos pés. Ele não é apenas um finalizador nato, mas também possui um bom senso de posicionamento e capacidade de criar jogadas. Isso é algo que pode beneficiar muito o Fluminense, que, por vezes, lutou para encontrar um jogador que possa agregar ao setor ofensivo de forma tão contundente. Pense em como Caio Jorge pode se encaixar na formação tática do treinador. O Fluminense tem utilizado diferentes formações ao longo da temporada, mas a chegada de um jogador como o Caio Jorge pode abrir novas opções. Com ele em campo, o time pode optar por um sistema mais ofensivo, utilizando um 4-3-3, por exemplo. Neste esquema, ele poderia atuar como um dos extremos, utilizando sua velocidade para explorar os espaços nas laterais e oferecer constantemente opções de ataque. E se olharmos para o elenco atual, a comparação com outros jogadores é inevitável. Com a saída de outros atacantes, Caio Jorge pode se tornar a referência do ataque, assim como em outros momentos icônicos da história do Fluminense. Será que podemos esperar performances à la Fred, que sempre foi um ícone de determinação e habilidade? A torcida se pergunta se Caio Jorge pode abraçar essa responsabilidade e se tornar o novo craque da equipe. Outro fator a ser considerado é a conexão que ele pode criar com os outros jogadores. Um jogador de sua qualidade não só aumenta o nível do time, mas também pode elevar o desempenho dos companheiros de ataque. Imagine Caio Jorge fazendo dupla com um jogador experiente, como o Cano, que pode facilitar a adaptação do jovem talento. Essa sinergia poderia criar um ataque explosivo, que seria um pesadelo para as defesas adversárias. Sem dúvida, a chegada de Caio Jorge agita o ambiente interno do Fluminense. A competição por posição pode se acirrar, forçando os jogadores a darem o seu melhor em cada treinamento e partida. Essa pressão saudável é essencial para a evolução do elenco, e a torcida pode esperar por um time mais focado e determinado a buscar vitórias. Mas não podemos esquecer os desafios que Caio Jorge poderá enfrentar. A adaptação ao novo clube, a pressão da torcida e a intensidade do Campeonato Brasileiro não são tarefas fáceis. O jogador precisará de tempo para se ambientar, e a torcida deve estar ciente disso. No entanto, a esperança é de que, assim como outros grandes jogadores que passaram pelo Flu, Caio Jorge encontrará seu espaço e se torne uma peça fundamental na equipe. E você, torcedor, como vê essa possibilidade? O que acha das características de Caio Jorge e como ele pode se encaixar na formação do time? Deixe seus comentários e vamos juntos discutir essa novidade emocionante. O que essa negociação significa para o mercado do futebol agora? Vamos nos aprofundar nas ramificações dessa transferência no cenário do mercado de futebol. Essa negociação não é apenas um movimento estratégico para o Fluminense, mas também reflete uma dinâmica mais ampla que está acontecendo no futebol brasileiro, especialmente entre os clubes que buscam se reerguer após períodos de dificuldades financeiras. Caio Jorge, ao assinar com o Fluminense, é visto como uma joia que estava em risco de ser desperdiçada pelo Cruzeiro, que enfrenta sua própria batalha financeira. O que isso significa para o Cruzeiro? A pressão sobre a diretoria é imensa. A perda de um jogador tão promissor não é apenas uma questão de talento em campo, mas também de imagem e credibilidade. O clube precisa agora se concentrar em como reverter essa situação e encontrar novos talentos, e isso pode ser um desafio monumental, considerando as dificuldades financeiras que tem assolado o clube. Por outro lado, o Fluminense, ao garantir a contratação de Caio Jorge, envia uma mensagem clara ao mercado: estamos de volta. Isso é crucial em um momento onde a competitividade no futebol brasileiro é acirrada. O Flu está mostrando que está disposto a investir e construir um elenco forte para brigar por títulos. Essa movimentação pode atrair outros jogadores que desejam se juntar a um projeto ambicioso. Com isso, o Flu não apenas aumenta sua competitividade, mas também sua atratividade para futuros investimentos. E não para por aí. A transferência de Caio Jorge pode acirrar ainda mais a rivalidade entre os grandes clubes do Brasil. Cada movimentação no mercado gera um efeito dominó, e a negociação pode fazer com que outros clubes busquem suas próprias contratações para não ficarem atrás no campeonato. Isso eleva o nível do futebol brasileiro, à medida que os clubes começam a se reforçar ainda mais. O Fluminense,
ao fortalecer seu elenco, força rivais como o Cruzeiro a se movimentarem rapidamente para evitar quedas de desempenho. A situação do Cruzeiro é emblemática. O clube, que já foi um gigante do futebol brasileiro, agora se vê pressionado a agir. A saída de Caio Jorge pode ser um sinal de alerta para a diretoria, que precisa encontrar alternativas para não deixar a equipe em uma situação ainda mais delicada. Enquanto isso, o Fluminense, ao garantir um jogador de talento, pode inspirar outros clubes a olharem para suas próprias categorias de base, buscando jovens promessas que possam fazer a diferença. Mas a questão financeira também é crucial. O investimento em Caio Jorge pode ser um risco, mas também é uma oportunidade. Se ele brilhar e levar o Fluminense a conquistas, isso pode resultar em um retorno financeiro significativo, não apenas em termos de prêmios em torneios, mas também na valorização do jogador. Um Fluminense forte e competitivo pode atrair patrocinadores e novos investimentos, criando um ciclo virtuoso que beneficiará o clube a longo prazo. E as reações do mercado não param. O que outros clubes podem aprender com essa negociação? O futebol brasileiro está em uma fase de recuperação, e essa movimentação pode ser um exemplo para que outros times também apostem nas suas jovens promessas e busquem jogadores que possam agregar ao elenco. O que se vê é um cenário em constante mudança, onde cada decisão pode ser determinante para o futuro imediato e a sustentabilidade dos clubes. Então, torcedor, como você vê essa movimentação no mercado? Acredita que a chegada de Caio Jorge pode inspirar outras contratações estratégicas? Deixe suas opiniões e vamos debater sobre o impacto que essa transferência pode ter no futuro do Fluminense e do futebol brasileiro. Rivalidade e traição no futebol brasileiro. Vamos falar sobre a rivalidade histórica entre Fluminense e Cruzeiro, que ganha um novo capítulo com a transferência de Caio Jorge. Essa mudança não é apenas uma troca de camisas, é uma explosão de emoções que ressoa nas arquibancadas de ambos os lados. A relação entre Fluminense e Cruzeiro é marcada por confrontos memoráveis, especialmente nas décadas passadas. Cada jogo entre esses times não é apenas uma disputa por pontos, mas uma batalha que envolve a paixão de torcedores fervorosos. A saída de Caio Jorge do Cruzeiro, onde era considerado uma joia, é um golpe duro para a torcida mineira, que vê nele um símbolo de esperança e futuro. Para os tricolores, no entanto, essa transferência é motivo de festa e expectativa. A questão da traição no futebol brasileiro é um tema recorrente. Jogadores que mudam de um clube para um rival enfrentam reações intensas das torcidas. Essa mudança é vista como uma quebra de lealdade, e a paixão que os torcedores sentem por seus clubes torna essa transição ainda mais dramática. O sentimento de traição não é apenas uma questão de cores, mas de história e pertencimento. Quando um jogador que é visto como parte da alma de um clube decide partir, isso gera um abalo emocional profundo. Caio Jorge, ao deixar o Cruzeiro, não apenas muda de time, ele atravessa um abismo emocional que muitos torcedores não conseguem ignorar. Para os cruzeirenses, essa transferência é um sinal de fragilidade, uma ferida que pode demorar a cicatrizar. Já para os torcedores do Fluminense, ele é visto como um novo herói em potencial, alguém que pode trazer novas conquistas e reescrever a história do clube. Essa rivalidade, portanto, vai além dos números e dos jogos. Ela é feita de histórias, memórias e emoções que se entrelaçam ao longo do tempo. A chegada de Caio Jorge ao Fluminense é uma oportunidade de transformar essa narrativa de traição em uma história de sucesso e celebração. Os tricolores já sonham com os gols que ele pode fazer e com as vitórias que podem vir junto com ele. E você, torcedor? Como vê essa rivalidade e a transferência de Caio Jorge? Acha que ele pode se tornar um ícone no Fluminense, ou a sombra da rivalidade com o Cruzeiro sempre pesará sobre ele? Deixe suas opiniões nos comentários, porque essa conversa é fundamental para todos nós. O futuro do Fluminense com Caio Jorge. Finalmente, chegamos ao último capítulo desta emocionante saga. Agora que exploramos todos os ângulos da transferência de Caio Jorge, é hora de juntar todas as peças e vislumbrar o futuro do Fluminense com essa nova contratação. A expectativa é alta, e o que está por vir promete não apenas mudanças táticas, mas uma verdadeira revolução na forma como o time se apresenta em campo. Para começar, a expectativa em torno de Caio Jorge é palpável.
Ele chega a um clube que, apesar dos desafios, está determinado a se reerguer e retomar seu lugar de destaque no futebol brasileiro. A chegada desse atacante pode ser um divisor de águas, não só para o Fluminense, mas também para a carreira dele. A pressão é grande, mas a recompensa também pode ser imensa. Se ele conseguir se adaptar rapidamente e mostrar todo o seu potencial, pode se tornar um dos protagonistas da equipe e levar o Fluminense a novas conquistas. Em termos de projeções, podemos imaginar Caio Jorge contribuindo significativamente para o ataque. Se ele conseguir se entrosar com jogadores como Cano, que já demonstrou ser um finalizador nato, a combinação pode ser explosiva. O Fluminense poderá criar um ataque dinâmico, com jogadas rápidas e incisivas, algo que a torcida tanto anseia. Isso não só trará alegrias em campo, mas também atrairá novos torcedores e patrocinadores, gerando um ciclo virtuoso para o clube. Além disso, a chegada de Caio Jorge pode inspirar os demais jogadores do elenco. A competição por posições vai estimular todos a se esforçarem ainda mais, criando um ambiente de alta performance. O que se pode esperar é um Fluminense mais forte, coeso e ambicioso, que busca não apenas escapar das dificuldades, mas que almeja títulos e uma nova era de glórias. A torcida, com certeza, está pronta para abraçar essa nova fase e apoiar a equipe em cada passo. Mas o que isso significa também para o mercado de jogadores? A contratação de Caio Jorge pode abrir portas para outras negociações futuras, não apenas para o Fluminense, mas para todo o futebol brasileiro. Com a valorização de talentos, clubes que investem em jovens promessas podem ver um retorno significativo, tanto em termos financeiros quanto em títulos. Essa mudança de paradigma pode ser muito benéfica para o futebol nacional. E a torcida, como sempre, é o coração pulsante desse processo. O envolvimento dos torcedores será crucial para o sucesso de Caio Jorge no Fluminense. A energia e o apoio da arquibancada podem fazer toda a diferença, especialmente nos momentos difíceis, quando a pressão aumenta. O amor e a paixão da torcida são um combustível poderoso, e isso é algo que pode impulsionar o jogador a alcançar patamares ainda mais altos. Recentemente, o treinador do Fluminense comentou sobre a chegada de Caio Jorge, afirmando que ele traz uma nova dinâmica para o ataque e que sua versatilidade será fundamental para as táticas que pretende implementar. Jogadores do elenco também já demonstraram entusiasmo com a nova adição, destacando a importância de ter um atleta desse calibre para elevar o nível do time. Com essas declarações, fica claro que a expectativa não é apenas da torcida, mas de todo o clube. As perguntas que ficam são: Caio Jorge será um novo ídolo da torcida tricolor? Conseguirá ele trazer à tona todo o seu talento e ambição para levar o Fluminense a conquistas memoráveis? Essas questões pairam no ar, e a resposta só virá com o tempo e, claro, com o desempenho do jogador em campo. Por fim, quero ouvir de você, torcedor. O que você espera ver de Caio Jorge no Fluminense? Quais são suas expectativas para a próxima temporada? Deixe suas opiniões nos comentários, porque essa conversa é só o começo de uma nova era tricolor. E não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e continuar acompanhando as novidades sobre o Fluminense. Juntos, vamos viver essa paixão intensa e emocionante que é ser tricolor.